uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre um privilégio poder entrar aí na sua casa e dividir esses momentos com você que curte o programa, gosta do programa e, mais do que isso, né, interage com o programa, participa da nossa construção. E hoje a gente tem um tema muito interessante sobre a área da eclesiologia. Tenho certeza que você vai curtir, vai aprender, vai abrir aí o seu entendimento para algumas questões que o Novo Testamento nos aponta. Fica ligadinho que daqui a pouco eu vou colocar o tema aí para você, tá bom? Antes, deixa eu só colocar aqui meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar. Na verdade, mais um canal aí para a gente, mais uma ferramenta, né, para poder falar sobre as Escrituras Sagradas, sobre teologia, essas temáticas que tanto nos aproximam, né? Então chega por lá, manda sua mensagem, pode mandar a sugestão de temas para o programa, de convidado, pode mandar a sua pergunta, pode mandar ali a sua divergência. Não, Zé, que eu não concordo com isso, concordo com aquilo, tal convidado. Vamos batendo papo lá, vamos utilizar essa ferramenta aí para a gente poder conversar e, obviamente, crescer no conhecimento também. Então, estou esperando a sua mensagem por lá, tá bom? Vou apresentar primeiro os meus convidados e, na sequência, a gente coloca o tema para você aí e vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios o pastor Tiago Davi, ele que é ministro da Igreja Ministério da Paz. Pastor Tiago, meu irmão, obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Graça e paz, meu irmão. Olá, querido Zeca, graça e paz. Convite é uma alegria, uma honra para mim poder estar aqui compartilhando, vendo essa experiência aqui com vocês. Minha primeira vez hoje, então estou feliz de estar aqui. Muito obrigado por toda a recepção, a equipe que está aqui também. Pastor Douglas, prazer conhecê-lo também. Vai ser uma alegria estarmos juntos aqui, pastor. Vai ser muito bacana a nossa conversa. Fique à vontade, sinta-se em casa. A ideia do Vejam Só, apesar de ter essa fama, né, dessa arena ardorosa, feroz, você vai ver que é de boa, que é tranquilo, tá? É sossegado. Bom, pra gente começar, vou pedir as informações da igreja. Legal. Passar o endereço certinho, dias e horários, assim, das principais atividades por lá, pastor, Boa. por favor. Essa igreja está localizada ali em Caçapava, interior de São Paulo, região do Vale do Paraíba. Então fica ali na região central também, bem próximo ao quartel. Avenida Soldado José Alves de Abreu, número 167. As reuniões acontecem ali aos domingos, às 19 horas. Vai ser um prazer você que puder estar com a gente lá também, para acompanhar ali o que nós temos recebido como igreja local, também compartilhando aquilo que Deus fez com a comunidade local também. Boa, que benção. Fica aí o convite para você. Antes até da gente reforçar as redes sociais, pastor Tiago, deixa eu mostrar aqui para o nosso público o livro, o material que o irmão trouxe aqui para a gente. Vou pedir para o irmão comentar bem rapidinho o que o nosso telespectador vai encontrar nesse livro, pastor. Legal. Deus nos criou para o desenvolvimento, então, desde desenvolvimento biológico, cognitivo, intelectual, espiritual também, a gente vai crescendo sempre no processo. E esse desenvolvimento não pode ser um acidente. Dos princípios que a Bíblia trabalha, eu coloquei 15 deles listados biblicamente ali. Então, cada capítulo trabalha um princípio bíblico para o desenvolvimento. Então, todas as ações que envolvem o desenvolvimento a partir dos princípios bíblicos é a nossa intenção, trabalhar o desenvolvimento, seja ele como cristão, no ministério, no chamado, a vocação. Por isso que o livro trabalha também a ênfase de chamado, propósito e legado. A caminhada de você descobrir qual é o propósito, desenvolver o seu chamado e consolidar o seu legado a partir do que a Bíblia estabelece como princípio. Bom, Esse é o propósito. Prefácio do pastor Carlito Paz também. Poxa, tem um trabalho incrível, e uma editoração muito bacana, muito bonito o livro, muito bem feito. Não conhecia a editora Autor da Fé, muito legal, parabéns pelo trabalho. Fica aqui a nossa indicação para você também, vou mostrar aqui mais uma vez. Se você tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais sobre o material, saber sobre o trabalho da igreja, o ministério do nosso irmão, o contato que o pastor Tiago disponibilizou já apareceu para você e vai ficar fixado lá no nosso perfil do Instagram, que, se eu não estou enganado, é seu perfil no Instagram também, né? Isso. Ele manda uma mensagem lá, manda um direct, fala lá com ele que ele vai te dar todas as orientações aí. E se falar que viu no Vejam Só, a bênção é grande, viu, irmão? Muito bom, isso aí. Não sei qual, mas ele então vai ter uma bênção especial, você pode deixar. Tá vendo? É aquilo que a gente gosta, né, irmão? Tem livro, é benção, é benção. Quem luta são as nossas esposas com o tanto de livro que a gente põe dentro de casa. Obrigado, pastor, pelo carinho. Deus abençoe. Que é o mais fácil de descobrir a idolatria no coração do ser humano é a seguinte pergunta: empresta livro, pastor? Pastor, é difícil, né? É difícil.
É difícil, eu vou confessar pro senhor que é uma questão difícil. Mas só se eu dar o livro e dizer assim, toma, meu irmão, vai na paz, Boa. Deus abençoe. Do que emprestar. Do que né? emprestar. Emprestar livro é difícil. Nem fala, é o dilema do teólogo. Verdade. Emprestar livro. Bom, deixa eu apresentar o nosso outro convidado, que também vai nos ajudar aí a procurar resposta, né, para uma pergunta bem interessante. Reverendo Douglas Santos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Douglas, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios, meu irmão. O prazer é todo meu irmão. Quero cumprimentá-lo, Zeca, agradecer pelo convite e dirigindo-me a você, dirijo-me também à emissora, a toda a equipe que nos recebeu também. E quero cumprimentar também a todos que nos acompanham de casa hoje. É muito bom estar aqui. Quero cumprimentar o pastor Tiago, com quem divido o espaço. Um prazer estar aqui, um privilégio, de fato, dividir o espaço com vocês para conversar sobre um assunto tão importante. Sim, sem dúvida, um aspecto tão interessante aí de um dos ramos, né, da teologia sistemática. Bom, vai ser bem legal, fica ligadinho que vai ser uma conversa bem bacana. Para a gente iniciar, vou pedir também as informações da igreja, pastor, o endereço, claro, dias e horários, assim, das principais atividades por lá também, por favor. Ok, a igreja que eu pastoreio é a Igreja Presbiteriana Morumbi Sul. Fica na estrada de Itapecerica, número 2930. Ou de um jeito mais fácil, 2930, Zeca. Fica bem próximo à estação de metrô Campo Limpo, da linha 5 Lilás. Então, as nossas principais atividades, aos domingos nós temos escola bíblica dominical às 16 horas, culto às 18 horas, às quartas-feiras estudo bíblico às 20 horas e às sextas-feiras reunião de oração às 20 horas. Todos estão convidados para participar conosco, será um prazer recebê-los. Boa, vai ser uma bênção, de fato, fica aí a indicação. Inclusive, nós disponibilizamos aí para você os contatos da igreja também, tá bom? Então, eles apareceram aí durante a fala do pastor, mas se você não anotou, perdeu, não deu tempo, fica tranquilo. Nós vamos colocar tudo certinho lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Você chega por lá, os contatos vão estar disponibilizados para você poder conhecer um pouquinho melhor do trabalho do ministério aqui dos nossos irmãos. De novo, obrigado, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, hoje a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: qual o padrão bíblico para o governo da igreja? O que o Novo Testamento apresenta, indica e fornece como caminho para o governo das nossas igrejas? Talvez isso pareça uma dúvida meio, imagina, mas para que nós vamos falar disso? Qual que é a ideia disso? Bom, é só você analisar que existem diversas igrejas e diversos modelos adotados. Tem o episcopal, o congregacional, o presbiteriano. No caso da igreja presbiteriana já traz no nome, né, o modelo de governo. Mas tem diversos e a gente quer entender o que o texto bíblico fala. Qual é a orientação que ele dá, qual modelo ele apresenta como correto, ou como ideal, ou como aquele que deveria ser seguido e por algum motivo a gente não o faz. Bom, meus irmãos, nós vamos começar com a resposta, as considerações iniciais, a introdução de ambos à nossa pergunta. Vou abrir a oportunidade para quem assiste participar também e depois nós vamos aprofundando essas temáticas. O pastor Tiago vai ter o privilégio de começar o bloco. No outro bloco, o reverendo Douglas inicia com a palavra. Vamos lá, meu irmão, respondendo a nossa pergunta. Qual o padrão bíblico de governo da igreja? Quando eu penso sobre o governo da igreja à luz das Escrituras, percebo que existe não só um propósito e um princípio para ser estabelecido, mas também uma ação clara que produz reação dentro do contexto. Então, qual que é a reação que a igreja hoje serve, propósito de ainda estar no mundo e ser relevante no mundo? Primeiro, para a salvação dos perdidos, a edificação dos santos e o impacto da influência social. Levado isso em consideração, ou seja, o final da linha onde as coisas acontecem, existem sim modelos onde esse governo estabelecido parte do princípio de lideranças estabelecidas também. Você percebe, por exemplo, o apelo a uma organização para que as coisas tenham uma decência, uma ordem e caminhem debaixo de um fluxo. Eu percebo que Efésios 4 seja a primeira base que eu quero trazer aqui. Estabelecimento do que o próprio apóstolo Paulo diz a respeito da carta que escreve à igreja de Éfeso, dizendo que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para mestres. Então, essa talvez seja a organização dentro de princípios e cargos. Então, toda ação que a igreja precisa tem também um cargo, uma figura de liderança que exerce essa influência para que o resultado seja alcançado.
Então, essa é a proposta que, nesse primeiro momento, eu gostaria de trazer. Se a gente tem um resultado final das ações, a gente tem também um cargo para isso, ou uma função para isso, ou uma liderança para isso, seja qualquer título que a gente coloque. Mas esse cargo, essa função está estabelecida a partir das tarefas de um apóstolo, de um pastor, de um mestre, de um evangelista e de um profeta também. Então, essa presença desses cargos, dessas figuras, dessas lideranças, é o que constrói uma igreja saudável. Uma igreja que pensa por esse prisma, né, desses 5 pontos, 5 princípios, 5 cargos, 5 atuações, ou chamados 5 dons de governo também. Sim. É o que eu acredito e gostaria de estabelecer um pouco mais com profundidade isso no decorrer da... Claro, no decorrer da conversa nós vamos aprofundar essa questão, mas até para deixar mais claro para quem nos assiste, o irmão defende o modelo episcopal. Então, ainda que em vários níveis, vamos dizer assim, né? Pode ter um governo maior da igreja, um líder da igreja, mas cada ministério, cada área também tem uma liderança definida, né? Sim. Levando em consideração também que não pode ser vários corpos dentro de um corpo. Sim, todo mundo a gente tem vários membros a esse líder do não só o fato de prestar contas, mas como, por exemplo, assim, quando a gente vai dividindo as questões, um líder de jovens, um líder de crianças, um líder de faixa etária, esses ministérios não podem ser um corpo estranho ao meio. Tem que ser membros de um mesmo corpo e a conexão de um todo. Perfeito. Seguindo a ideia, e quando eu digo prestando conta, é no sentido de que vai debaixo dessa linha definida pelo bispo, vamos dizer assim, né, usando um termo bíblico. Sim. Ou pastor líder, ou pastor presidente. Tem outros termos aí. Mas que ele que vai definir esse caminho. Sim. Caminho litúrgico, de doutrina e tudo mais. Sim. É nesse sentido. Dentro dessa base. Boa. Depois nós vamos aprofundar isso também. Bom, Reverendo Douglas, quero ouvir a sua resposta também, ainda que eu já imagine qual modelo o irmão vai defender aqui, né? Mas, de repente, né? A gente, às vezes, tem umas surpresas também. Não é o caso, Zé. Acho que o nome de minha denominação já denuncia qual é a minha posição, né? Boa. Meus irmãos, a minha defesa, basicamente, será de que, embora a Bíblia não forneça uma declaração explícita, ao menos não nesses termos, a forma de governo da igreja deve ser, ela fornece sólidos fundamentos à conclusão de que é uma forma representativa de governo. Ou seja, é aquela em que, se nós quiséssemos resumir sob um mote, se quiséssemos resumir sob um lema, alguns governam todos. Esses alguns são chamados anciãos na Escritura ou presbíteros, como nomeados na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento e do qual nós temos, inclusive, o cognato para a língua portuguesa. Por isso mesmo, historicamente, é a forma de governo que também ficou conhecida como presbiteriana, né? Isto é, aquela em que o governo se dá por presbíteros, por anciãos que são eleitos pela igreja. Indo um pouquinho além, a defesa é de que esse padrão é apresentado não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, pensando aqui numa perspectiva ampla, que pensa na continuidade ou nas continuidades que existem entre os dois testamentos. Em variados textos, o meu argumento, apoiado, portanto, nesses textos bíblicos, é o de que essa é a forma de governo, o sistema de governo adequado, o padrão bíblico de governo para a igreja. E a esses textos eu espero voltar, Zeca, a nossa atenção no decorrer do programa. Pastor, eu fico sempre com a seguinte pergunta, porque, obviamente, o nome da igreja traz isso, Igreja Presbiteriana. Então, obviamente que o modelo adotado é dessa liderança dos presbíteros. Mas eu sempre fico com a dúvida da importância da congregação na decisão desses modelos. Por duas questões simples. Primeiro, por algumas indicações até de governo, ou seja, os líderes são eleitos pela Assembleia. E aí, numa outra perna, em algumas questões até estatutárias. Eu não sei se são estatutos da igreja ou determinações do governo secular, vamos dizer assim, onde a congregação tem que decidir alguma coisa. Por exemplo, vai vender uma posse. Sim. O presbítero, o pastor não pode fazer isso. A igreja tem que fazer. Dá para falar que é uma mescla, pega um pouquinho do modelo congregacional, de liderança. Como é que a gente encaixa essas questões, já que a liderança não tem o poder de decidir tudo? Essa é uma pergunta interessante. A congregação tem também participação em algumas decisões, ou seja, algumas decisões da igreja, da liderança da igreja, são partilhadas com a congregação.
Você deu um exemplo aqui, Zeca, é o caso, por exemplo, da denominação a qual eu estou ligado, a qual sirvo como pastor. Se quiséssemos, por exemplo, vender o templo, vender alguma propriedade da igreja, essa decisão não pode ser tomada unicamente pelo conselho ou via conselho da igreja, ou seja, pelos presbíteros, docentes e regentes que formam a liderança da igreja local. Isso tem que ser colocado sob o crivo, sob a avaliação, sob a decisão da Assembleia. Os crentes se reúnem para decidir esse tipo de coisa. Em certo sentido, existe esse tipo vamos dizer, né, esse compartilhamento de decisões. Mas ainda assim, no sistema de governo presbiteriano, o peso maior fica no conselho. O peso maior é colocado sobre os presbíteros, que são eleitos pela congregação, para que assumam essa posição, para que assumam esse ofício. Então, embora algumas decisões também passem pela congregação, inclusive a própria eleição desses presbíteros, o peso maior, a responsabilidade maior, pesa para os presbíteros. Se nós quiséssemos pensar, para ilustrar aqueles que nos acompanham, em uma gangorra, nós diríamos que os presbíteros pesam um pouquinho mais quando comparados, né, as decisões que eles tomam quando comparadas às decisões que são colocadas sob a avaliação da congregação, sob a avaliação dos crentes. Depois a gente vai até explorar, porque fico com a impressão também, pastor, que no modelo presbiteriano, essa liderança local tem até mais autonomia que o próprio pastor, em alguns aspectos, principalmente de decisão. Afinal de contas, o pastor não é nem membro da igreja, né? É verdade, é membro do presbitério. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deixa eu colocar aqui a oportunidade para você que me assiste participar também. Lendo o texto bíblico, qual o modelo que você acha que o texto bíblico apresenta? Eu vou defender aqui, você viu que cada um foi para um lado, né? Eu vou defender que a Bíblia aponta o modelo congregacional como o principal, o ideal. E acho que a igreja de Atos é bem representativa nesse sentido. Mas você viu que o pastor Tiago já correu para Paulo, apontando um aspecto. O reverendo Douglas já foi para outro lado também. Então, assim, o texto bíblico parece colocar alguns modelos aí, nós vamos conversar. Mas eu quero saber a sua opinião. Acesse o nosso perfil lá no Instagram e vote na nossa enquete. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? Por favor, põe na tela aí as opções que nós deixamos lá para os nossos internautas. Vamos lá? Primeira delas, anciãos ou pastores como um conselho ou presbíteros, né? Ou presbitério, melhor dizendo, desculpa. Segunda opção, um líder centralizado ou a liderança centralizada em um único pastor. E a última opção, um sistema de liderança por comitê ou assembleia. Certo? Então, vá lá, escolha essas opções que foram coletadas ali, postadas para você. Na postagem seguinte vai ter aquela caixinha ali para você poder dar a sua opinião, tá? Eu escolhi esse porque acredito que o texto bíblico indica isso. Vai lá, dê a sua opinião. Nós vamos tentar pegar algumas referências e colocar aqui durante a nossa conversa. Para começar, antes da gente explorar um pouquinho as visões que vocês já defenderam aqui no início, eu quero só falar, apesar que ela vai conflitar um pouco mais com a sua visão, pastor Davi, que é o Tiago, desculpa, que é o modelo mais utilizado hoje aqui no Brasil. Sim. Até pela visibilidade das grandes igrejas, sim, que é dessa liderança episcopal. Sim. Pergunta, não fica um modelo muito semelhante à igreja de Roma, onde essa liderança tem todo o poder, com a única diferença que a igreja católica dá uma exacerbação indevida ao cargo. Mas a gente não tem um problema de ter um líder único e exclusivo decidindo tudo que vem abaixo dele, legal, pastor Tiago? Eu acredito que sim, Zeca. Inclusive, faço críticas em parte do governo episcopal, porque embora ele tenha características positivas, por exemplo, é um modelo de gestão onde você tem decisões mais rápidas. Você consegue ser mais efetivo em várias atividades. Boa. Né? Eu acho que a grande prova disso é o crescimento dessas igrejas, né? Não é? Sem dúvida. Agora, existem também contrapontos que dificultam essa ação. Então, embora eu disse que me aproxime mais do modelo episcopal, mas eu também estou atento a essa questão congregacional para a gestão da igreja. Em que sentido? De que, de fato, existam decisões que o líder, o pastor presidente, o pastor líder vai ter que tomar. Decisões que lhe cabem. Por exemplo, quando o barco está afundando, você não pergunta, o que a gente faz agora? Não, cara, você pega o balde, vamos lá, gente, cada um pega um balde e vamos tirar água, porque o barco está afundando. Tem que ter uma gestão rápida, uma voz ativa ali para dizer, vamos fazer assim, e é assim que a gente precisa caminhar.
Porém, em decisões que levam em consideração o impacto dentro da igreja local, essa comunidade precisa ter voz. Né? Por exemplo, o exemplo que o senhor deu na venda ou na compra de um bem, de um imóvel, ou questões que envolvam a efetividade do trabalho da igreja local, essa igreja local precisa ter voz. Então, eu estou aproximando aqui dentro do contexto, se a gente for escolher um modelo episcopal, mas trazendo realidades que também são da forma congregacional de gestão, por entender que existem falhas ou lacunas que não são preenchidas com o modelo episcopal, né? E problemas que podem ser gerados, como, por exemplo, assim, o acúmulo de funções que se dá do pastor presidente para toda a sua futura geração familiar. Então, é um modelo de governo, de liderança, que muitas vezes valoriza só a substituição do pastor presidente por filhos, por netos, e você não vê algo diferente daquilo acontecendo. Pode ser que o filho do pastor assuma o lugar? Pode ser. Evidentemente acontece, desde que haja uma aprovação da comunidade local, desde que haja uma evidência do chamado daquele líder, desde que haja frutos daquela liderança, e não só por ser filho do pastor presidente. Sim. Então, existem algumas lacunas que o modelo episcopal traz, que são preenchidas com a ênfase da gestão, do modelo congregacional de gestão também. Então, eu estou unindo esses dois princípios para tentar achar nas lacunas que lhe cabe ao episcopal formas de trazer respostas a essa evidência. Eu nasci na Assembleia de Deus. Minha família, por parte dos meus pais, são pastores, desde meus bisavós, meus avós, pastores da Assembleia de Deus, que trabalham essa ideia de um pastor presidente, daquele que organiza, desde a convenção geral, que também tem um presidente, Sim. a secretaria, os cargos, os ofícios, mas percebo que existem lacunas ali, que você pode preencher por outros tipos de gestão. Sim, de fato, ter essa voz ativa, ele é um facilitador, reverendo Douglas. Acho que é o ponto que o pastor Tiago levantou, acho que é o primordial nesse aspecto, que dá, de fato, uma agilidade. Então, por exemplo, se a igreja vai seguir determinado caminho evangelístico, missionário, doutrinário, não precisa consultar ninguém. Está decidido, nós vamos fazer isso, todo mundo... Blum. Se vai, por exemplo, na IPB, é capaz da gente demorar uns 10, 12 anos. Não, 12 não é porque é de 4 em 4 o Supremo Conselho. Demora uns 12 anos. Boa. Para ter quer dizer, para ter um consenso, não, né? Mas há uma mesa administrativa que resolve as questões mais urgentes, se reúne anualmente para tratar. Questão de mídia, por exemplo, e aí o irmão vai concordar comigo. Agora eu peguei no ponto. Numa igreja episcopal, se decidir evangelizar na rádio, no outro dia está decidido. Já alugou o horário, já escolheu quem vai apresentar, já definiu o tema, está fazendo. A IPB não faz isso. Eu concordo, meus irmãos, com o fato da agilidade. De fato, é mais rápido. Agora, a questão é, no fundo, se é mais prudente. A questão é, no fundo, o argumento básico é o seguinte: qual é a chance de haver erros nesses dois tipos de modelo? Qual tem maior chance de implicar erros à igreja, ao povo de Deus, nesses dois tipos de modelo? Aquelas decisões que são tomadas por uma única pessoa, que todos nós sabemos, somos pecadores, somos falhos, temos as nossas limitações, ou as decisões que são tomadas de modo compartilhado? Eu acho que o sistema episcopal apresenta sérios problemas. E eu cito alguns como exemplo aqui enfim, para que conversemos e tratemos dessas questões mais a fundo. Por exemplo, primeiro deles, a Escritura aponta em diversas passagens para a pluralidade de oficiais em cada igreja. É o que nós lemos, por exemplo, em Atos 14, 23. É o que lemos, por exemplo, em Atos capítulo 20, verso 17. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, cumprimenta, já nas saudações iniciais, os presbíteros ou bispos e diáconos que existiam naquela igreja. As igrejas, portanto, não tinham um único líder. O governo era compartilhado de forma plural, seguindo um padrão que é observado desde o Antigo Testamento. Segundo exemplo do porquê eu acho que o sistema de governo episcopal implica problemas, traz sérios problemas. O ministério tripartite sobre o qual ele se sustenta, qual seja, né? Aquele em que nós encontramos bispos que, por sua vez, nomeiam presbíteros e diáconos, não se justifica biblicamente. Por quê? Porque na Escritura fica claro que os termos bispo e presbítero são intercambiáveis. São dois termos que fazem referência ao mesmo ofício. É o que nós vemos, por exemplo, em Atos capítulo 20, é o que nós vemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, é o que vemos, por exemplo, no primeiro capítulo da carta a Tito, nas instruções que são dadas quanto à eleição dos oficiais.
São presbíteros, inclusive, que ordenam novos presbíteros e não uma classe superior de bispos. O apóstolo Paulo escreve em sua primeira carta a Timóteo, ao jovem pastor, que não negligencie o dom que recebeu pela imposição de mãos dos presbíteros, ou seja, presbíteros ordenam novos presbíteros, não uma classe superior, uma classe que esteja acima dessa liderança. Em terceiro lugar, terceiro exemplo, a Bíblia atesta os perigos desse tipo de forma de governo centralizada. Por quê? Um bom exemplo é dado na terceira epístola de João. Havia na igreja, a quem o apóstolo endereça essa carta, um certo homem chamado Diótrefes, que nas palavras do apóstolo João, está lá nos versos de 9 a 11, né, gostava de exercer a primazia entre os crentes. Era uma liderança que, dentre as lideranças que existiam, gostava de exercer a primazia entre os crentes. Isso trouxe problemas àquela igreja. Por quê? Porque o poder que ele concentrou, nós lemos naquela carta, isso fica claro, acabou impedindo a obra missionária que era realizada naquela região da Ásia Menor, com a qual ele não se afeiçoava. E por concentrar poder demais, ele acabou impedindo o trabalho. Tudo naquele texto indica que era um bispo de mau caráter, inclusive. E que justamente por exercer a primazia, por concentrar poder, prejudicou a obra do Senhor. Aliás, João diz claramente naquele texto, no verso de número 11, que isso não pode ser imitado. Que esse não é um bom exemplo, que isso é mal. Então, esse de fato é um dos grandes problemas dessa forma de governo. A igreja fica sujeita às decisões de uma única pessoa, que por ser humana, por ser falha, por ter seus erros, por ter seus pecados, suas contradições, pode levar a igreja a enfrentar sérios problemas. Então, são razões que eu gostaria de elencar, 3 especificamente. Sim. Mas se quiséssemos ainda uma quarta, Zeca, para terminar minha argumentação no que diz respeito à forma de governo episcopal, eu acho que também é válido dizer que essa forma de governo se opõe frontalmente ao que a sabedoria bíblica nos diz sobre a tomada de decisões. Porque quando eu olho para Provérbios, por exemplo, eu leio lá no capítulo, 11 e 14, não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. 15 e 22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. 24, verso 6, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. Então, a sabedoria bíblica é clara quanto à utilidade de múltiplas posições. É verdade que é mais demorado, é verdade que é mais burocrático, é verdade que demanda mais tempo, mas as chances de erros serem cometidos diminuem drasticamente. Não quer dizer que não sejam cometidos. É possível que ainda assim sejam cometidos, mas a chance de serem cometidos diminui drasticamente. Por isso que eu defendo o sistema colegiado, não é representativo nesse sentido, por encontrar todo esse tipo de razão bíblica. Vou devolver a palavra ao pastor Tiago aqui, para ele, obviamente, ele já tinha apontado que queria aprofundar biblicamente a defesa dele. Acho que é oportuno aí, já que o pastor Douglas colocou alguns contrapontos nesse sentido. Mas só para fazer um parênteses aqui, uma observação dessa questão do avanço do modelo, a IPB ainda, dependendo da igreja, ainda é no papelzinho vota. A maioria delas, né? Nas grandes igrejas que é eletrônico. O negócio lá é burocrático, pastor. Ata. E o negócio não é fácil, não. A burocracia come solta. Mas depois a gente vai voltar nisso. Pastor Tiago, a palavra está com o irmão para aprofundar a sua visão bíblica aí do modelo que o irmão defende. E eu acho que já vai ser um contraponto aos argumentos levantados também. Só para pegar um ponto, acho que exclusive precisa a gente deixar claro, é que embora exista no modelo episcopal a ideia de uma liderança maior, que exerça influência como resultado de uma decisão a ser tomada, também existe conselhos que administram decisões juntamente com essa liderança. Eu acredito que um dos pontos fracos, em contrapartida ao que o irmão está trazendo, é que existem congregações onde a igreja tem mais voz e mais força do que o pastor local para tomar decisões, quando o modelo de gestão leva em consideração não só a figura do líder que está ali para tomar decisões, mas a figura de um conselho, a figura de uma mesa diretora, em que junta partes da comunidade local para tomar aquela decisão, e a voz do pastor fica como se fosse mais uma voz dentro da comunidade local. Sendo que no dia a dia ele responde por aquela comunidade no sentido de dar toda a assistência que a comunidade precisa. Então, se a gente for pontuar problemas nas gestões de liderança,
a gente vai encontrar em todos os tipos de gestão, porque de fato nós somos pecadores e a partir da nossa essência e realidade lidamos com pessoas que também são pecadores. Então, por mais que haja um conselho, você tem comunidades que não são saudáveis e a voz da comunidade vai abafar a voz do pastor local, tirando dele a autoridade em muitos casos. Você tem pastores autoritários que usam do seu cargo para exercer influência, já que o modelo é episcopal, e vão dominar no sentido opressor as pessoas que estão dando carteirada mesmo, dizendo: o senhor que sou pastor presidente aqui nessa igreja, eu falo e todo mundo fica quieto. Então, existe vários âmbitos a serem analisados. O engraçado é perceber que, diante da relação histórica no Brasil, por exemplo, a gente tem a partir de 1811 os comerciantes ingleses que trouxeram parte do movimento da igreja tradicional dentro do processo anglicano, ou 1824 com a igreja luterana, 62 com a igreja, partido presbiteriano, um movimento que aconteceu, trazendo essa primeira onda, né? Então, é um movimento mais tradicional. Aí você tem depois o movimento pentecostal com as igrejas que vieram a despeito dos dois missionários que vieram plantar uma igreja no Brasil, 1910, Igreja Assembleia de Deus traz um outro tipo de governo para a igreja local. Mas você tem também o neopentecostalismo, que trouxe um outro tipo de gestão baseado no modelo que a gente já tinha estabelecido da Assembleia de Deus como um pastor presidente. Então, você tem ali a Igreja Universal, você tem o bispo maior que trabalha todos os outros bispos, porém, a gente percebe que a partir dos anos 2000 tem uma quarta onda, que nem sempre os livros de história brasileira contam. Né? Porque é algo novo, que talvez vai ser contado daqui 10 anos, 20 anos. Sim. Né? Que são as igrejas comunidades, onde o foco de gestão parece ser um foco atualizado para a realidade próxima do que a gente vive hoje. Onde você tem mesas para tomar decisões, você tem a figura das autoridades bem estabelecidas, o pastor local, pastor das igrejas que fazem a gestão dos pastores, que talvez trabalhe um pouco do que existe de lacuna, que falta no modelo episcopal, que soluciona um pouco da gestão onde o pastor perde voz para os membros do conselho no outro tipo de gestão. Então, 2000 para cá, a gente tem essa influência das igrejas comunidades no Brasil, que hoje ganham evidência, que talvez trabalhem uma versão episcopal atualizada, levando em consideração que existe a necessidade, por exemplo, do conselho ser mais firme, mais rigoroso, conselho fiscal, a ênfase do caixa, a ênfase do cuidado pastoral com os pastores locais e a voz que os pastores locais têm frente à denominação que ele está trabalhando. Por exemplo, eu, embora da Assembleia de Deus, trabalhei na Igreja Batista da cidade, com o pastor Carlito, que é uma outra maneira de gestão também, eu percebo isso. Tem a figura do pastor líder, mas tem uma mesa muito forte, que toma as decisões também, que talvez trabalhe uma outra opção. A gente está falando sobre os termos aqui, e quem sabe haja a partir do ano 2000 um novo termo a ser colocado, que trabalha a ideia de uma gestão congregacional, mas que também une alguns pontos que talvez sejam positivos para a agilidade, para a tomada de decisão, do modelo episcopal também. Então, as bases bíblicas estão perfeitas. Há sabedoria na multidão de conselhos, existe evidência prática do estabelecimento de liderança a partir do que, por exemplo, os textos que o irmão citou, o próprio apóstolo Paulo estabelece, dizendo: Deus deu a uns funções claras para o exercício do corpo. Só que cada um dos modelos vai ter uma carência, porque nós somos pecadores e lidamos com pessoas que também são pecadores. Sim. Cabe a nós tentar uma contextualização e uma adaptação para a realidade dos tempos que nós vemos hoje. Por exemplo, papel talvez seja uma das evidências que a gente até brinca aqui, mas quem sabe ainda existe uma atualização para ser feita na mentalidade de gestão, não só no papel. Não, eu falei do papel aqui, óbvio que é uma brincadeira, porque utilizar papel não é problema nenhum. É mais da questão do trâmite mesmo, do trâmite. E o pastor sabe disso, que dentro da IPB é, de fato, demorado algumas decisões. Mas a dinâmica não é nem essa da demora. Mas eu acho que a fala do irmão é importante nesse sentido, da gente ter dentro do neopentecostalismo hoje uma divisão de novo. Quando a gente fala neopentecostal, porque não tem uma nova terminologia, mas neopentecostal hoje abarca muita igreja que não necessariamente tem a mesma figura dessas grandes igrejas. E eu digo mais, acredito que as comunidades não são neopentecostais nesse sentido, porque tem uma outra vertente. Também. De atualização teológica, litúrgica, congregacional, perfeito, a ênfase de família. Você percebe que essas comunidades têm essa ênfase de família, de ser uma família. Então, toda essa parte, ela parece que traz uma atualização a partir do ano 2000 aí. Vai ser que talvez uma quarta onda que daqui 10 anos a gente vai ter nos livros registrados aqui no Brasil. Exatamente. Eu quero só abordar um tópico, pastor Thiago, com o irmão, sobre a questão das divisões. Porque fica a impressão
que no modelo episcopal esse movimento de divisão ele é muito forte, já que a liderança é muito rígida, não dá nem para dizer que é rígida, mas é muito individual e as decisões não podem ser questionadas ou debatidas, e a gente vê então dividindo muita divisão. Pode ser um dos pontos fracos? Com certeza é um dos pontos fracos, porque, por exemplo, dentro da Assembleia de Deus mesmo, você percebe várias ramificações, as igrejas batistas, várias ramificações, entre outros contextos, que talvez seja uma fragilidade do movimento de gestão. Quando eu tenho uma figura centralizadora que dita as regras, coloca os limites, estabelece as bases, como dizendo é o que eu estou dizendo que é, você abre margens para a pessoa dizer assim, tudo bem, eu vou sair daqui e vou montar a minha então. E aí você vai pulverizando esse tipo de conceito, que traz uma propagação maior, mas perde em qualidade. Porque a partir do que você vai ramificando, nem sempre você tem uma essência genuína do evangelho. Você trabalha agora mais a ramificação do que é aceito socialmente, ou até mesmo entre os cristãos, para agregar dentro daquilo que você está fazendo, do que propriamente uma preocupação de ser uma igreja centralizada nos princípios, nos valores. Então, é um ponto de fragilidade. Eu percebo que não só pode ser, é um ponto de fragilidade hoje. A divisão nos enfraquece. Ao mesmo ponto que abre oportunidades também para que novas formas de pensar tomem conta do contexto e nos ajudem até mesmo nossas gestões já estabelecidas. Que quando a gente começa a perceber novas pontas de gestões, abre uma discussão nas gestões que já existem. O modelo episcopal olha para isso e fala assim, cara, o que a gente pode atualizar? Né? Então outros modelos também pensam a partir disso o que pode ser atualizado, colocado ao nosso contexto próximo, né? O pastor Carito até gosta de dizer uma das coisas que eu digo que muitas igrejas, se o século XIX voltasse, estariam prontas. Qual é o problema? O século XIX nunca mais vai voltar. Nós precisamos ser igreja para hoje, a realidade do que está acontecendo nos nossos dias. Sim, sem dúvida. Antes da gente voltar na questão do debate bíblico sobre o modelo, Reverendo Douglas, eu quero só colocar uma questão, porque eu falei de uma fragilidade do modelo episcopal, das muitas divisões, mas não é uma exclusividade do modelo episcopal. No modelo presbiteriano, a gente também tem. E aí eu fico com a impressão que a gente não sabe lidar com a democracia. Ou seja, talvez um episódio mais emblemático na história da IPB seja o Grande Cisma, que surge, então, a Igreja Presbiteriana Independente, se eu não estou enganado, em 1903, dentro de um modelo onde todo mundo poderia falar, conversar, decidir, eu penso isso, eu penso aquilo, vamos votar e tudo mais, mas parece que a gente não sabe lidar com essa questão. E aí divide-se. E depois outras divisões menores, presbiteriana renovada, presbiteriano conservador e por aí vai, uma série de subdivisões também. Essa questão da divisão é um problema dentro também do modelo, reverendo? Eu acho, Zeca, penso que há modelos de governo da igreja, ou de governo das igrejas, que agravam ou potencializam, melhor dizendo, esse tipo de divisão, e há outros modelos que freiam, muito embora não evitem. O que eu quero dizer, no fundo, é que esse tipo de divisão acontece por causa do pecado. Há divisões que não se justificam sob nenhum ponto de vista bíblico, né? Enfim, que não se sustentam sob nenhum ponto de vista bíblico. Então, muitas vezes, muitas das divisões que nós vemos, assistimos no protestantismo, ou se quiséssemos ser um pouco mais restritos, no evangelicalismo brasileiro, tem por razão fundamental o pecado, tem por razão fundamental a não concordância. E, nesse caso, um modelo episcopal potencializa, como o irmão colocou há pouco para o pastor Tiago, né? Potencializa esse tipo de problema. Agora, veja, por ser um problema do coração humano, é inevitável que esse tipo de situação aconteça. Agora, há modelos de governo que ajudam a frear um pouco isso. Sobre a questão da democracia, é comum nós termos esse tipo de comparação do sistema de governo da igreja com modelos políticos, digamos, seculares, né? Há até quem compare o congregacionalismo, a forma de governo congregacional, à democracia plena, e quem compare o modelo representativo presbiteriano a uma aristocracia, digamos assim, né? Mas eu acho que isso também não se sustenta sob um olhar um pouco mais criterioso.
Por quê? Porque a igreja é mais do que um organismo político. A igreja é mais do que um sistema, uma congregação política. É mais do que isso. O que é a aristocracia? Que muitas vezes é usada como ponto de comparação com o modelo presbiteriano. Né? Se nós formos à origem etimológica do termo, né, o significado é literalmente governo dos melhores. Governo dos melhores. Isso foi entendido historicamente. Na filosofia, por exemplo, está lá em Platão, está lá em Aristóteles. E, grosso modo, como é que esses pensadores definem esse modelo de governo secular? Como o governo dos mais sapientes, dos perfeitos, daqueles que possuem, né, que são possuidores de toda a verdade, que são aqueles que conhecem toda a verdade, daqueles que são, grosso modo, intelectual e moralmente superiores aos demais, que pertencem às classes sociais mais altas, aos nobres. Pois bem, por que esse tipo de tipologia não serve para aplicação à igreja? Porque é evidente que na igreja não é assim. O Senhor não escolhe os melhores para si, os mais bem dotados, os nobres, os de puro sangue. Há irmãos que ocupam o ofício de presbíteros na igreja que fogem totalmente a esse tipo de tipologia política aristocrática, de riqueza, de sapiência. Então, embora haja esse tipo de comparação, né, a igreja é mais do que uma organização política. A questão é, nós vamos importar os modelos políticos que temos no século para dentro da igreja, ou existe um modelo de governo da igreja apresentado pela Escritura, o qual devemos seguir? Por exemplo, nós poderíamos comparar, como você mesmo disse, Zeca, com a democracia representativa. Então, o governo presbiteriano tem problemas com a democracia. Será que é isso mesmo? Com a democracia total, melhor dizendo, né? Eu acho que não. Por quê? Porque a comparação não cabe nesses termos, da igreja fugir à tipologia de um organismo político, mas também, na prática, existe um certo tipo de democracia ali representativa. Sim, o governo é representativo. Sem dúvida. Não é democracia direta, mas é uma democracia representativa. Mas mesmo essa comparação, quando colocada sob um crivo um pouco mais criterioso, não se sustenta muito. Por quê? Porque em democracias representativas, vamos pensar, por exemplo, no parlamentarismo, né? Os representantes são eleitos para defender os interesses daqueles que os elegem. Quanto a isso, não há dúvidas, não é? Na igreja não é assim. Os eleitos não são eleitos para defender os interesses daqueles que os elegem. Os eleitos são eleitos para defender os interesses do Evangelho. Os eleitos são eleitos para defender os interesses de Deus. O compromisso deles é com Deus e não com quem os elege. Então, embora essa comparação, para concluir, né, em resumo, seja possível, eu acho que nós devemos tomar muito cuidado para não reduzir a igreja, que é o corpo de Cristo, a uma instituição política como qualquer outra. Eu fico mais com o questionamento, Reverendo Douglas e o pastor Tiago, para dar um pitaco também nessa questão da gente não entender ou não lidar com a democracia, no sentido de uma caminhada. Eu citei o exemplo da venda de um prédio. Vou manter nele aqui para ser didático. A igreja se reúne e, por maioria, decide vender aquele espaço. Só que eu sou contra. Não, a vida inteira aqui, a igreja nasceu. Meu pai colocou o tijolo, o primeiro tijolo. Não vamos sair daqui, não vamos sair daqui. O que eu faço? Eu vou embora da igreja. Eu brigo com todo mundo. Eu reclamo de todo mundo. Eu vou falar mal de todo mundo. Eu não sei lidar com o processo de decisão, seja ele qual for. Nós estamos citando um aqui, mas o outro também. Sim, qualquer um. Eu não sei lidar com isso, eu não consigo entender. Aí eu me revolto e quero tomar a minha decisão, porque eu estou pensando em quem? Em mim. Aí que tá, Zeca. O problema não está no sistema da organização. Não está O problema está no coração humano. Jesus foi claro, né? Lá Mateus 19, né? A dureza do coração de vocês. Então, ali ele fala do divórcio. Mas por colocar qualquer coisa ali, ó, o sistema de governo, o modelo doutrinário, qualquer coisa que você colocar no texto ali, Jesus ia dar a mesma resposta. Por conta da dureza do coração de vocês, nós precisamos resolver as coisas aí. Não é verdade, pastor Thiago? E que propenso a isso você tem a dificuldade que existe de um problema que parece ser mais agravante na nossa geração. No contexto do quê? Parece que as gerações passadas tinham uma abertura muito maior para o sentido de autoridade, seja ele paterna, né? Seja ele na escola, no trabalho,
Hoje em dia você tem uma rebeldia fruto do pecado do coração do homem, mas que se torna cada vez mais agravante ao passar do tempo, que não se dá só um problema eclesiológico, não é só na nossa eclesiologia, não é só na nossa igreja local, é dentro de casa, já não há mais o respeito pelo pai como figura de autoridade em muitos casos, não há mais respeito pelo professor, a gente vê agressão aos professores acontecendo com cada vez mais frequência, o que nas gerações passadas parecia que não tinha evidência, ao sentido político. Então existe um agravante acontecendo a partir de um contexto que a gente vai gerando, que torna também o ponto eclesiológico uma das discussões. Dentro da igreja você percebe que isso existe com muito mais facilidade. Não que seja novo, não que já não existiu, inclusive nos tempos bíblicos, inclusive um dos problemas em que Paulo trabalha as igrejas, na divisão, uns são de Paulo, outros são de Apolo, o outro são de Cristo. Espera aí, essa divisão aqui não estabelece força para o nosso trabalho. A gente precisa entender o que está sendo estabelecido aqui. Eu sou uma liderança para vocês, Pedro é uma liderança, a gente entende que existem essas questões. Peraí, mas é Deus quem dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer as coisas é Deus. Posso fazer uma observação nesse comentário? Pastor? Mas parece que a igreja gentílica tinha mais dificuldade com isso. Sim. Parece que quando a gente volta os olhos para a igreja lá em Israel, ainda que tivesse alguma coisa com Tiago, com Pedro e tal, parece que ali a questão da autoridade era mais fácil de ser entendida. As novas igrejas que estavam com esse problema, talvez até por uma questão cultural, né? Mas parece que vai se agravando isso, professor. Você não tem essa sensação? Você não tem, professor, essa sensação? De que parece que nossa geração há uma rebeldia maior contra o nível de autoridade estabelecido. Com certeza. Seja isso já é pacificado na literatura sociológica sobre a questão da crise de autoridade. Com certeza, com certeza. E aí toda a autoridade, seja ela eclesiástica, inteira, exatamente, episcopal, né, o líder mesmo, seja ela dividida. Se aplica a diversas dimensões, a diversas esferas que compõem a vida social, sem dúvida. Aliás, no caso presbiteriano tem um pouco disso, assim, não tem de um time, porque aqui tem só um pastor líder. É difícil, mas às vezes na IPB, como tem alguns presbíteros, tem a turma do presbítero, tem a turma do outro presbítero. Não é saudável, meu irmão, que tenha. Assim? Não é saudável que tenha. No plano ideal, não deveria, né? Sim. Mas por conta do pecado... Mas eu tô fazendo um resgate da ideia que o pastor Tiago levantou de Paulo. Paulo enfrentava isso, tinha a minha turma, tem a turma de Apolo. Gente, vamos resolver isso daqui dessa forma. Acaba que quando você tem essas... diversas lideranças, não são muitos, depende do tamanho da igreja, né? Mas às vezes você tem ali uns 2, 3 presbíteros, tem um presbítero que é mais jovem, tem um presbítero que é mais conservador. É óbvio que você vai se aproximar. A galera da mocidade vai para aquele lá. É verdade. O pessoal da UPH tá com esses meninos aqui. Que vai... Presbíteros são eleitos conselheiros das sociedades internas, ficam mais próximos das faixas etárias. Não tô tão ruim, não. Tô chegando não, que isso, Zeca, de modo nenhum. É verdade que isso existe, esse tipo de aproximação não é de todo ruim, desde que não vire partidarismo. Mas esse tipo de aproximação é saudável em que sentido? No sentido de que os presbíteros também são pastores do povo de Deus. E fica muito difícil para um único pastor cuidar de uma igreja de 200, 300, 400, 500 membros. É impossível. É impossível que um único pastor conheça as ovelhas de perto, conheça os dilemas das ovelhas, de todas as ovelhas de sua igreja. Então, esse tipo de aproximação dos presbíteros vamos dizer assim, dessa divisão, esse tipo de divisão da igreja, na qual os presbíteros se aproximam mais de um grupo ou de outro, desde que não vire partidarismo, implica boas práticas, traz boas práticas. Para administração. De administração, do próprio pastoreio. É claro que, de uma forma coletiva, as decisões são tomadas em termos de governo e tudo mais. Mas esse tipo de aproximação é até do ponto de vista prático, na lida pastoral, saudável. O perigo está quando isso vira partidarismo. O perigo está quando um presbítero se opõe ao outro e aí leva consigo uma parte da igreja. Aí está o perigo. Aí vem a recomendação, por exemplo, né, lembrada pelo pastor Tiago muito bem, do que Paulo escreveu, por exemplo, a igreja de Corinto, né, uma igreja que enfrentava esse tipo de divisão, esse tipo de problema. Né? Isso não pode acontecer. Sim. Tiago, duas questões aí para o irmão responder. Uma, eu acho que o irmão até já caminhou bem, apontando para esse novo modelo episcopal. Mas era uma crítica muito comum a questão da administração, inclusive financeira da igreja.
já que não tinha prestação de conta, ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu acho que o irmão já deu uma resposta, eu queria que o irmão comentasse sobre isso. E um outro aspecto que o reverendo Douglas levantou aqui da questão da liderança. Ele até apontou que o modelo onde bispo indica pastor, que indica, na verdade, presbítero, indica diácono, não seria um modelo bíblico. Como é que funciona essa questão da liderança, de levantar líderes no modelo também? Por favor. Percebo, Zeca, que diante dessa realidade, dentro da atualização do modelo episcopal para uma realidade onde as comunidades ganham força, que é o que eu talvez hoje defenda, né? Não é o modelo episcopal do movimento nem pentecostal nem neopentecostal, mas a ideia de que existe uma liderança, porém uma mesa forte de diretoria, onde se tomam ações, levando em consideração os conselhos múltiplos, pensados de perspectivas diferentes. Por exemplo, eu trouxe Efésios 4 para a mesa e lá a Bíblia diz que um dos objetivos de os 5 ministérios estarem atuantes como forma de governo é que, de fato, a gente cresça em toda a verdade. Capítulo 4, verso 15. Como é que a gente cresce em toda a verdade? Como é que a gente não se permite ser levado para qualquer vento de doutrina? Capítulo 4, verso 14. Ou seja, como é que em tudo isso nós fazemos em amor? É a expressão do verso 15 também. Para que nós cresçamos em tudo, naquilo que fomos chamados, onde Cristo é o cabeça, a figura de autoridade maior, que estabelece a partir disso os pontos de perspectiva, que, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre apóstolo, já havia esse termo antes de Jesus usar. Roma já havia empregado o termo apóstolo muito antes de Jesus. Os apóstolos eram os enviados para dentro da realidade que eles iam estabelecer a cultura romana ali naquele lugar. Então, quando Jesus estabelece os apóstolos, é a partir de um posicionamento onde esses homens vão estabelecer uma cultura. Então, dentro da visão de governo, tem que ter alguém que estabeleça a cultura. Seja ela litúrgica, congregacional, do dia a dia mesmo. Como é que nós vamos fazer com as liturgias diárias? Quais serão os nossos princípios de valores a partir do que a Bíblia diz? Que, por exemplo, quantas vezes nós vamos tomar a ceia do Senhor? É uma questão que a Bíblia não implica. Quantas vezes? É uma vez por ano? É uma vez por mês? Tem que ser todo dia em casa? Tem que ser na igreja? Então, assim, o pastor ou o líder que leva em consideração essa cultura se encaixa mais na figura desse apóstolo. Pastor para aquele que está presente no dia a dia, cuidando das pessoas de uma forma mais próxima. Profeta aquele que está mais preocupado em ouvir a realidade dos céus, trazer um pouco disso aqui, ou perceber das coisas que estão acontecendo uma direção. O evangelista, aquele que está pensando para fora, como é que a gente vai ganhar as pessoas lá fora, como é que a gente vai trazê-los para dentro da realidade do evangelho, levar o evangelho até essas pessoas para que sejam alcançadas. E o mestre, aquele que está cuidando da qualidade do ensino, da qualidade do que é exercido. Então, quando você tem uma liderança onde a mesa tem essas 5 vertentes, eu não estou dizendo com isso, Zeca, e os ouvintes aqui, telespectadores, que você necessariamente tem que ter uma figura com um título. Um apóstolo ali, o apóstolo Zeca está ali, o profeta está ali, o evangelista está ali. Não necessariamente um título, mas alguém que exerça aquilo como uma virtude dentro do propósito que ele está estabelecido. Uma pessoa que está ali, ele tem essa ênfase missionária, então ele vai exercer isso. O outro que tem a ênfase pastoral, vai exercer isso na comunidade. O outro, como mestre, que gosta dos estudos, vai aperfeiçoar isso, trazendo qualidade para o ensino da igreja, da realidade local. Então, essas vertentes ajustam o corpo para quê? Para que cresçam saudáveis, para que não sejam levados a vento de doutrina e para que cheguem à excelência, onde Cristo é o cabeça, caminhando nesse processo de desenvolvimento e construção. Sim, às vezes esse apego à nomenclatura é uma coisa nossa também, né? Muito nossa, sim. Não a função ou a atividade exercida, né? Não necessariamente isso se sustenta. O apego a essa função não se sustenta biblicamente. Percebe que Paulo, quando vai falar, ele não fala assim, eu, apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo, quem eu sou vem antes do cargo que eu tenho. Agora, você percebe que talvez na nossa geração isso é gritante, onde o cargo venha antes do que a pessoa é. Ou seja, o que me sustenta não é que eu sou no Evangelho em Cristo. O que me sustenta é o meu cargo. O apóstolo que vem antes do nome, o pastor que vem antes do nome. Para pessoas, isso é um escândalo dizer assim, poxa, se chamou ele de Tiago, ele é um pastor. Mas não é assim que Jesus lidava, ou os discípulos lidavam, ou até a própria apóstolo Paulo. Eu, Paulo, apóstolo segundo Cristo Jesus. Sim. Até porque marca, né? Às vezes você vai fazer uma homenagem a alguém, aí põe a função dele antes. Parece que a homenagem não é pro cara, mas pra função. Sim. Ou quando você vai falar mal de alguém, né? Tanto que os políticos sofrem com isso, né? Porque você fala político, já tem um problema já.
E não quer dizer que são todos também. Eu sei que existe um desrespeito também, Zé, no sentido de você não conseguir valorizar o que aquela pessoa tem de função, né? Existe isso também, que faz menosprezando, mas você consegue sentir quando a pessoa está te menosprezando, no sentido assim, de dizer, cara, eu não reconheço que você carrega, não reconheço quem você é, em nenhum lugar que você ocupa. Sim. Mas é que se você precisa colocar lá o juiz fulano de tal com o nome de uma praça, era melhor botar dentro do tribunal, porque ele foi juiz lá no tribunal. Aqui na praça não é o juiz. Aqui ou é o fulano ou é a praça da árvore mesmo, deixa a árvore lá, ué. Senão não faz sentido. Agora, no tribunal, tudo bem. Dentro da igreja, né? A IPB tem bastante disso, né? Sala, aí põe o nome do pastor dentro das igrejas e tal. Tudo a ver, porque daí lá ele foi o pastor daquela comunidade. Agora, se você vai botar na pracinha lá na frente, se não foi o homem que fez alguma coisa ali, uma referência, não faz, você perde, né? Você perde, vai ser só vai jogar lá alguma coisa lá. Eu queria falar só dessa questão da liderança também, Reverendo Douglas, e infelizmente a gente já vai caminhando para o final, vou pedir até para o irmão ser mais objetivo na resposta, que é um outro problema quando a gente fala também dentro desse arraial colegiado, que é para você escolher os seus líderes. Muita controvérsia dentro das igrejas, é fulano que tem a característica, é ciclano, e até nos pastores. Enquanto modelos com menos... Eu vou colocar burocracia aqui, tá, gente? Só para ser didático, mas não é essa questão, é um freio, o pastor já citou bem isso. Enquanto em modelos episcopais você escolhe o líder, abriu a igreja, a gente precisa do pastor, vamos levar ele lá, o modelo vai andando mais rápido. Dentro da IPB, para ser ordenado pastor, uns 8 anos... No mínimo, talvez até um pouco mais. Se ele vier para o JMC, uns 10, né? Porque ele vai repetir alguns 10 anos. Porque o candidato é avaliado na igreja local antes, só depois de aprovado. E lá no JMC eles não aprovam, não. Me formei lá, inclusive. Lá, tá vendo? Lá não é fácil, não, cara. Meu pai, meu irmão também fizeram lá. Sempre tem uma reprovaçãozinha, não tem jeito. São bem exigentes. Mas é um tipo de ofício que exige esse tipo de exigência, meu irmão. Exige. Não, pastor, eu entendo. O irmão, eu sei que o irmão vai defender e faz bem em fazê-lo. Mas não dá, né, Tiago? 8, 10 anos para você ter um líder. Às vezes a congregação está ali precisando dessa liderança e não dá, porque o processo... Isso que nós estamos falando, ainda se você pegar constitucionalmente, 3 anos de se eu não estou enganado, tá, pastor? O irmão me corrige. De ser membro da igreja. Isso. De repente, acho que 1 ano em observação pelo conselho local, até mandar para o presbitério. 3 também? Então é mais de 10 anos. Fala aí pra gente, pastor, por favor. Não, de fato, o processo é mais demorado. Mas eu não sei se posso usar esse termo, mas vocês me entenderão, os que nos acompanham também. A qualidade daquilo que é formado também é superior, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é preciso diferenciar aí quantidade e qualidade. De fato, a quantidade de igrejas que se abrem nesse modelo de gestão em que uma pessoa dá as cartas e institui os líderes é maior. A pulverização é maior. Mas vamos pensar na saúde espiritual, na saúde da comunidade, né? Na instrução bíblica que é dada. É um tipo de ofício que exige preparo, que exige bastante preparo. É um tipo de ofício que precisa ser confirmado pela igreja. A igreja precisa ver no candidato a chamada para aquele ofício específico. Agora, a questão é por que se deve eleger, né? Talvez, Zeca, essa tenha sido a sua pergunta nesse sentido relacionado à burocracia e tudo mais. A Bíblia não deixa dúvidas quanto ao fato de que os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Isso se aplica tanto aos diáconos, é o que nós vemos lá em Atos capítulo de número 6, versos 3 a 5, eles foram eleitos, e aos presbíteros, Atos 14 e 23, onde é dito que Paulo e Barnabé passaram promovendo a eleição de presbíteros em cada igreja. É bom lembrar que esse tipo de reconhecimento de outras pessoas, a partir dos dons, da autoridade, das habilidades, também estava presente no Antigo Testamento. Moisés, por exemplo, orienta sobre a escolha dos cabeças do povo, que sejam tomados homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos. Isso aí nós lemos lá em Deuteronômio, por exemplo. Então, esse tipo de escolha, de reconhecimento por parte de outras pessoas, faz parte da história do povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. E com relativa naturalidade, isso continua do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É tão comum que um documento do primeiro século, do final do primeiro século, muito conhecido, né? A Didaquê,
uma espécie de catecismo cristão lá no final do primeiro século, traz a seguinte orientação à igreja lá no capítulo 15. Escolha ou eleja, né, a depender de como se traduz do grego, bispos e diáconos dignos do Senhor. Essa era uma prática comum na igreja primitiva, a escolha dos seus oficiais. Agora, a Bíblia apresenta listas de qualificação ou das qualificações que devem ter esses oficiais. Nós as vemos na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 3, e na carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 1. Há qualificações que devem ser observadas na vida daqueles que são conduzidos a esse ofício. A igreja tem orientação sobre como proceder ou em relação a como proceder na escolha desses oficiais. Agora, a questão é um processo um pouco mais lento, é um processo um pouco burocrático, sem dúvidas, mas muito mais seguro, imune a erros e que segue os padrões apresentados pela Sagrada Escritura. Boa! Infelizmente eu preciso chamar um intervalo, mas o papo está super bacana, de muito aprendizado e de uma das áreas da teologia sistemática que a gente precisa se aprofundar, que é a eclesiologia, que percebo que é uma das coisas que a gente deixa meio de lado, né? A gente falou da liturgia, era um aspecto legal a ser analisado também, os elementos do culto, tem tanta coisa que a gente podia falar que, infelizmente, a gente não conseguiu aprofundar aqui, mas que, olha, é muito bacana também. Então, como eu falei no início, a ideia é que você se desperte, estude, aprofunde e busque esse conhecimento. Depois do intervalo, o próximo bloco ele é bem curtinho, mas meus convidados ainda vão fazer as considerações finais e oferecer para você uma aplicação. E agora? O que o modelo da igreja tem que interferir ou modifica a minha visão, a minha cosmovisão de mundo? O que isso vai alterar na minha caminhada? Fica ligadinho que no próximo bloco eles vão fazer isso. Antes do intervalo, 2 recadinhos. Primeiro, telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Vem para a Agrade. São mais de 20 anos caminhando junto com o Vejam Só e é uma instituição que nós indicamos para você. Anote o telefone. Código 11 3115 0819. 3115 0819. Pode ligar ou mandar mensagem, tá bom? Esse número é o WhatsApp também. Faça isso amanhã em horário comercial. Além disso, deixo aqui para você as redes sociais da HIT e o site da nossa emissora também. De repente você cansou aí da programação, não encontra mais canal, fica zapeando aí para cima e para baixo, passando os canais. Vem conhecer a programação da HIT, uma programação pensada e elaborada para você, para sua família, para edificar a sua vida. Tem entretenimento, tem jornalismo, tem debate bíblico, tem transmissão de... tem muita coisa legal para você, muita coisa legal. Vem conhecer a nossa programação, que eu tenho certeza que você não vai mais trocar de canal e nem vai ficar procurando por aí, porque você vai encontrar, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aí com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Tiago Davi e também o reverendo Douglas Santos. E nós estamos respondendo a seguinte pergunta, né? Qual o modelo bíblico indicado para o governo das nossas igrejas? Foi um primeiro bloco aí de muito conhecimento, uma conversa muito bacana, que eu tenho certeza que você que nos acompanhou aí foi edificado e abençoado. Agora, nesse bloco, eles vão fazer considerações finais e oferecer para você uma aplicação do tema. Antes disso, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só, manda a sua foto participando e todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, um carinho, uma lembrança do Vejam Só para você, tá bom? Uma forma de agradecer pela sua audiência, tá bom? Então acesse as nossas redes sociais que já aparecem aqui, Facebook ou Instagram, você nos localiza por Programa Vejam Só. Aí você vai lá direto nas mensagens e lá manda a sua foto. Faz uma selfie bem simples assistindo o programa. Aproveita agora, faz agora já. Não precisa de muita elaboração, não. É bem simples mesmo. Pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil. Manda a foto. Junto com a foto, nome completo, cidade e estado. Nós vamos te mostrar aqui, você vai concorrer ao nosso presente, tá bom? Vamos colocar na tela aí as fotos que nós separamos para o programa de hoje. E a primeira delas vem aqui da cidade de São Paulo, do bairro da Vila Carrão. Ih, para lá perto de casa, hein? Vamos ver se é meu vizinho. Ah, não conheço.
Mas tá aí, ó, Tiago nos acompanhando lá da Vila Carrão, zona leste aqui de São Paulo. Eu acho que tá, Tiago? Não tinha indicação, mas de repente tem outra Vila Carrão aí, né, ô Thomas? Depois você vê direitinho se é na zona leste. Eu tô falando que é e não é. Mas obrigado, viu, Tiago, pelo carinho, pela audiência também da nossa querida zona leste aqui de São Paulo. Próxima foto vem aqui do interior também do estado de São Paulo, Ribeirão Pires. Abisaías Silva é o nosso telespectador aí, mandou a foto acompanhando o programa. Obrigado, meu irmão Abisaías, pelo carinho, pela audiência também. Deus abençoe muito, meu irmão, a sua vida. Encerramos lá em Macapá. E, rapaz, saímos de São Paulo e fomos para longe, hein? Quem vai aparecer aí acompanhando o Vejam Só é o Bruno. Ê, Brunão! O Bruno quer ganhar o coração da produção, olha lá. Ele já fez a foto com o presente que nós vamos mandar para o nosso telespectador. Vejo que tu és profeta, viu, Bruno? Vejo que tu és profeta. Mandou bem, meu irmão. Põe na tela aí o presente que nós vamos mandar para o nosso telespectador, essa belíssima caneca do Vejam Só. E, ó, quero dizer para você, a Angélica, que é nossa produtora, não tem. O Thomas, que é o estagiário, não tem. Eber Cocarelli não tem. Eu, então, meu irmão, chega nem perto de ter. Os convidados não tem, é você que vai ter a caneca. Então manda a foto participando, que nós vamos mandar esse presentão aí na sua casa. Pra você poder tomar seu café, sua água, seu suco e poder desfilar com ela aí pra cima e pra baixo, tá bom? Tô esperando sua foto, certo? Meus irmãos, 3 minutinhos. Infelizmente esse bloco é bem curtinho. Considerações finais e uma aplicação. O Reverendo Douglas começa. O pastor Tiago vai ter o privilégio, então, de encerrar o programa de hoje. Antes de qualquer outra coisa, Zeca, deixe-me agradecer mais uma vez pelo privilégio, pastor. A você, a toda a equipe, ao pastor Tiago, que me deu a honra de partilhar aqui com o espaço para esse assunto. Eu gostaria de fazer minhas considerações finais partindo de algumas questões. Enfim, a partir de tudo que nós falamos, né? Será que existe mesmo um padrão, então, de governo bíblico das igrejas? Será que Deus não deixaria isso a critério dos membros? Eu estou convencido de que não seja assim. Eu não acredito que seja um assunto regulado pela conveniência da igreja, que seja um assunto deixado a cargo da sabedoria humana ou das circunstâncias das quais se cercam as comunidades dos crentes. Eu penso que, com respeito ao governo e à organização, a igreja pertence a Deus e não ao homem. E, portanto, defendo que a Bíblia, quando corretamente interpretada, quando corretamente compreendida, também fornece material suficiente para determinarmos qual deve ser o padrão de governo eclesiástico, porque está a cargo de Deus, porque é a noiva de Cristo. Ou seja, eu creio sim ser possível encontrar nas Escrituras as principais características do sistema de governo eclesiástico que tem a chancela divina e que, portanto, possui aplicação universal. E, como fiz aqui nesse tempo todo, esse governo foi modelado, estabelecido por Deus nesse sistema representativo. Foi a minha defesa aqui, não é? Mas eu agradeço a todos que nos acompanharam também, que tiraram esse tempo para nos acompanhar nesse assunto tão importante. E é um assunto de suma importância, para o qual nós deveríamos ter mais atenção. Concordo com você, Zeca. Infelizmente, é um assunto que foi um tanto quanto deixado de lado em termos históricos. Mas é muito importante e é muito bom estar aqui, ter estado aqui para debatê-lo, conversar sobre isso com vocês. Muito obrigado. A alegria foi nossa, meu irmão, em conhecê-lo, em recebê-lo aqui. Espero que tenha curtido a experiência. Demais. Certeza que outros convites vão aparecer aí também. Só para reforçar, os contatos da igreja que o pastor Douglas pastoreia estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor do trabalho dos nossos irmãos também, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Pastor Tiago, 3 minutos por irmão também. Bom. Gostaria também de agradecer mais uma vez, Zeca, toda a produção, Angélica, os demais membros que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Estou feliz de estar aqui, uma gratidão imensa poder participar. Bom, Zeca, eu gostaria de enfatizar muito a você que está nos ouvindo hoje, nos assistindo, que de fato a organização ela é importante, os cargos eles possuem sua relevância, sua importância, mas os cargos não se sustentam por si só, eles não podem ser um fim em si mesmos. Então não adianta a gente ter um cargo onde um pastor governa, mas não pastoreia, onde um presbítero faz a gestão, mas isso não se sustenta por si só. Mais do que o cargo, é o desenvolver da atividade pela qual o cargo dele o coloca naquela função. Então, mais do que isso, eu percebo que Jesus estabelece a partir de suas 2 ênfases, o grande mandamento e a grande comissão, quais deveriam ser as ênfases da igreja.
Quais são elas? Amarás a Deus, ou seja, a ênfase da adoração, que envolve você ter uma vida dedicada a Deus, a sua palavra, a oração. Amarás o teu próximo, a ênfase ali é o serviço. Então, não só adoração, uma igreja que tem adoração, mas não tem serviço, não cumpriu o propósito. Não só isso, mas a partir do grande mandamento, a grande comissão também estabelece você vão, ou seja, essa ideia de evangelização, do projeto da ação missionária, de não ser uma igreja pensada em si mesma, focada nas quatro paredes. Você tem também a ideia dentro disso de fazer discípulos, discipulado. Já são 4 princípios aqui, adoração, serviço, evangelização, discipulado. Você tem também a ênfase da comunhão, eu estarei com vocês, não com você, mas com vocês, o ênfase de que vocês precisam estar juntos. Ele é Emmanuel, o Deus entre nós, o Deus conosco, aonde estiverem 2 ou 3, ou seja, a ênfase da comunhão para a igreja local. Uma igreja que não tem adoração, que não tem serviço, que não tem comunhão, que não tem, a partir disso, ênfase dentro desses princípios, pode ter cargos, pode ter títulos, mas não é saudável, não é bíblica, não é influente, não é relevante. Mais do que os cargos, essas são as ênfases. Uma diretoria, um cargo necessário, desde que você trabalhe os princípios e alcance muito mais do que um fim em si mesmo, a aplicação direta na salvação dos perdidos, na edificação dos santos e na influência social da nossa comunidade. Boa. Então, as considerações finais, essa aplicação do pastor Thiago também para você que nos acompanha. Meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho. Tamo junto. Por aceitar o nosso convite, reservar um tempinho para estar aqui no programa. Espero que tenha curtido a experiência. Gostei Retorne demais. outras vezes também, para a gente poder continuar conversando e aprendendo. Os contatos do pastor Thiago também estarão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá para você poder ter acesso, conhecer um pouquinho melhor do trabalho, do Ministério do Irmão, para saber um pouquinho mais do livro, também do material que nós mostramos aqui no início do programa. Tá certo? Vamos colocar na tela aí o resultado da nossa enquete e nós perguntamos lá para você qual seria o padrão de liderança bíblica, né? De governo bíblico para as igrejas. 65% escolheram a primeira opção, anciãos ou pastores com um conselho ou presbitério. 65% optaram por essa opção. 9% escolheram a opção de um líder centralizado e 26% um sistema de liderança por comitê ou assembleia. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou e que deu carinho da sua colaboração. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar aqui os comentários também, mas eu agradeço demais a todo mundo que passou por lá e dedicou um pouquinho de tempo a nos ajudar aqui, tá bom? Nós encerramos a edição de hoje, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um programa Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.